Em marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Um bom dia para todos, muita paz, que Jesus abençoe a você e a sua família rádio ouvinte. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Não olvidemos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer-te soluções divinas e ampliar-te a visão espiritual, proporcionando-te consolações abundantes. O Mestre confere-nos a dádiva e pede-nos a iniciativa. Jesus espera por nossa renovação espiritual, acima de tudo. Mensagem, oração e renovação. Extraída do livro Vinha de Luz, trazida pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Iniciamos assim com ela o programa Espiritismo em Marcha nesta manhã. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Bom dia, que Deus nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos. A mensagem de hoje tem o título Em Casa, do livro Fé, Paz e Amor, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O templo doméstico é uma bênção do céu na terra, porque dentro dele é possível realizar o verdadeiro trabalho da santificação. Aí temos o valioso passadiço da alma em trânsito para as esferas superiores. Nesse divino corredor para a vida celestial, a criatura encontra todos os processos de regeneração, de modo a aperfeiçoar-se devidamente. É na consanguinidade, quase sempre, que o homem recebe as mais puras afeições, mas é igualmente nela que reencontra as suas aversões mais profundas. Nossa alma é arrojada à organização familiar no mundo, assim como o metal inferior é precipitado ao cadinho fervente. Precisamos suportar a tensão elevada do clima em que estagiamos, a fim de apurar as nossas qualidades mais nobres. Não vale fugir ou rebelar-se. Retroceder seria retornar às sombras do passado, e indisciplinar-se equivaleria relegar ao amanhã abençoadas realizações que o Senhor espera de nossa boa vontade ainda hoje. Saibamos assim usar a prece e a serenidade, a compreensão e a tolerância, se desejamos reduzir o tempo do nosso curso educativo na recuperação espiritual. Com alguns, aprendemos a servir valorosamente a muitos, redimindo-nos perante o adversário de ontem. Nosso coração vitorioso circulará no grande entendimento da humanidade. Se encontraste em casa o campo de batalha em que te sentes compelido a graves indenizações do pretérito, não te detenhas na hesitação ou na dúvida. Suporta os conflitos indesejáveis e indispensáveis à própria redenção, com o valor moral do soldado que carrega o fardo da própria responsabilidade, enquanto se desenvolve a guerra a que foi trazido. Não te esqueças de que o lar é o espelho
onde o mundo contempla o teu perfil, e por isso mesmo, intrépidos e tranquilos nos compromissos esposados, saibamos enobrecê-lo e santificá-lo. Espiritismo em Marcha. Agenda. As instituições espíritas em nossa cidade que já deram início a reuniões públicas presenciais são essas: a AME, na rua Professor José Leão 567, no bairro Maurício de Nassau; o GEGAD, a rua Benjamin Larina 172, bairro Divinópolis; o Centro Espírita Lar de Jesus, na terceira travessa Clara Nunes 132, no bairro São João da Escócia. É a rua que fica por trás do Colégio Jesuína. A Casa Chico Xavier, que fica na rua João Soares de Lira 1563, no bairro Divinópolis. Também a União Espírita Vinha de Luz, que é situada na rua Boa Viagem, número 70, bairro Petrópolis. Também a Casa Allan Kardec, que está situado na rua Serinhaém 555, no bairro Boa Vista 2. Também a Fraternidade Espírita Leon Denis, que fica situada próximo ao Colégio Sagrado Coração, a parte que fica por trás da ponte, e que também agora, a partir de hoje, deu início às suas reuniões públicas. É a rua Severino Vieira de Melo 170, e tem reuniões todos os domingos às 16 horas. Bom, essas são as casas que já começaram suas reuniões públicas, e queremos lembrar, continuam as normas, os cuidados sanitários a respeito da pandemia, desde o uso de máscara, o distanciamento social e, sobretudo, a vacinação. Que possamos realmente, ao máximo, estarmos atentos para que essa pandemia de fato seja superada. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Amai os vossos inimigos. O duelo, continuação. Em certos casos, sem dúvida, pode o duelo constituir uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas também é incontestavelmente uma prova de covardia moral, como o suicídio. O suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. O duelista não tem a de suportar as ofensas. Não vos disse o Cristo que há mais honra e valor em apresentar a face esquerda àquele que bateu na direita do que em vingar uma injúria? Não disse ele a Pedro no Jardim das Oliveiras: mete a tua espada na bainha, porquanto aquele que matar com a espada perecerá pela espada? Assim falando, não condenou para sempre o duelo? Efetivamente, meus filhos, que é essa coragem, oriunda de um gênio violento, de um temperamento sanguíneo e colérico, que ruge a primeira ofensa? Onde a grandeza da alma, daquele que a menor injúria entende que só com sangue a poderá lavar? Ah, que ele trema no fundo da sua consciência, uma voz que bradará sempre: Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? Foi-me necessário derramar sangue para salvar a minha honra. Responderá ele a essa voz. Ela, porém, retrucará:
procuraste salvá-la perante os homens, por alguns instantes que te restavam de vida na terra, e não pensaste em salvá-lo perante Deus. Pobre louco, quanto sangue exigiria de vós o Cristo por todos os ultrajes que recebeu? Não só o feristes com os espinhos e a lança, não só o pregastes no madeiro infamante, como também o fizeste ouvir, em meio de sua agonia atroz, as zombarias que lhe prodigalizastes. Que reparação a tantos insultos vos pediu ele? O último brado do cordeiro foi uma súplica em favor dos seus algozes. Oh, como ele! Perdoai e orai pelos que vos ofendem. Amigos, lembrai-vos desse preceito. Amai-vos uns aos outros. E então, a um golpe desferido pelo ódio, respondereis com um sorriso, e ao ultraje com o perdão. O mundo, sem dúvida, se levantará furioso e vos tratará de covardes. Erguei bem alto a fronte e mostrai que também ela, se não temeria de cingir-se de espinhos, a exemplo do Cristo, mas que a vossa mão não quer ser cúmplice de um assassino autorizado, por falsos ares de honra, que, entretanto, não passa de orgulho e amor próprio. Dá-se-á que, ao criar-vos, Deus vos outorgou o direito de vida e de morte, uns sobre os outros? Não, só a natureza conferiu ele esse direito, para se reformar e reconstruir. Quanto a vós, não permite sequer que disponha de vós mesmos. Como suicida, o duelista se achará marcado com sangue quando comparecer perante Deus. E a um e a outro o soberano juiz reserva rudes e longos castigos. Se ele ameaçou com a sua justiça aquele que disser raca a seu irmão, quão mais severa não será a pena que comine ao que chegar à sua presença com as mãos tintas de sangue de seu irmão. Onde encontrar uma instituição espírita? Grupo de Estudos Espírita Eurípides Bassanufo, localizado na Avenida José Veríssimo, número 259, bairro Maurício de Nassau, próximo ao cemitério Dom Bosco. Reuniões públicas terças e quartas às 8 horas da noite. Seara Espírita Joana de Ângeles, localizado na Rua Inácio Pereira Duque, número 22, Jardim Panorama. Reuniões públicas quartas e sábados às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão 674. A necessidade do trabalho é lei da natureza? Resposta dos Espíritos. O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. O Espiritismo na Bíblia. Da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 7, lemos: servindo de boa vontade, como sendo ao Senhor, e não aos homens. O Espírito Emmanuel comenta essa citação bíblica na mensagem intitulada Sirvamos. Ela faz parte do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreveu: se legislas, mas não aplicas a lei segundo os desígnios do Senhor, que considera as necessidades de todos, caminhas entre perigosos abismos, cavados por tuas criações indébitas, sem recolheres os benefícios de tua gloriosa missão na ordem coletiva. Se administras
mas não observas os interesses do Senhor na estrada em que te movimentas, na posição de mordomo da vida, sofres a ameaça de soterrar o coração em caprichos escuros, sem desfrutares as bênçãos da função que exerces no ministério público. Se julgas os semelhantes e não te inspiras no Senhor, que conhece todas as particularidades e circunstâncias dos processos em trânsito nos tribunais, vives na probabilidade de cair espetacularmente na mesma senda a que se acolhem quantos precipitadamente aprecies, sem retirares para teu proveito os dons da sabedoria que a justiça conserva em sua inteligência. Se trabalhas na cor ou no mármore, no verbo ou na melodia, sem traduzires em tuas obras a correção, o amor e a luz do Senhor, guardas a tremenda responsabilidade de quem estabelece imagens delituosas para consumo da mente popular, perdendo em vão a glória que te enriquece os sentimentos. Se foste chamado à obediência na estruturação de utilidades para o mundo, sem o espírito de compreensão com o Senhor, que ajudou as criaturas amando-as até o sacrifício pessoal, vives entre os fantasmas da indisciplina e do desânimo, sem fixares em ti mesmo a claridade divina do talento que repousa em tuas mãos. Amigo, a passagem pela terra é aprendizado sublime. O trabalho é sempre o instrutor do aperfeiçoamento. Sirvamos sem prender-nos. Em todos os lugares do vale humano há recursos de ação e aprimoramento para quem deseja seguir adiante. Sirvamos em qualquer parte, de boa vontade, como sendo ao Senhor e não às criaturas. E o Senhor nos conduzirá para os cismos da vida. Onde encontrar uma instituição espírita? AME, a Associação Municipal Espírita de Caruaru, localizado na rua Professor José Leão, número 567, bairro Maurício de Nassau. Reuniões públicas, segundas e sextas, às 8 horas da noite. Grupo de Estudos Espírita Chico Xavier, localizado na rua Dilson de Medeira Dantas, número 21, bairro Indianópolis. Reuniões públicas, quartas e sábados, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Assim, novamente nós estamos aqui nessa segunda parte do programa, onde iremos procurar compartilhar algumas perguntas, algumas questões para um entendimento melhor do que ouvimos nas mensagens do programa desta manhã. Lembrando aqui, outra vez, a necessidade, face à quantidade de casas espíritas que estão voltando a ter suas reuniões públicas presenciais, o cuidado que ainda todos devemos ter com as normas da vigilância sanitária, né? As normas do uso da máscara, o distanciamento social, a vacinação. É muito importante que aqueles que estão indo para reuniões nas instituições espíritas ou para qualquer outro lugar, continue observando, porque a pandemia ainda não terminou. E depende justamente desses cuidados que todos somos chamados a ter para que essa fase seja de fato superada. Vamos para uma dessas questões dessa manhã. O que há de comum entre o suicídio e o duelo? O Evangelho segundo o Espiritismo que nós ouvimos hoje, ele retratou no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, a questão do duelo. E o duelo, como nós sabemos,
já há muito tempo que não faz mais parte da sociedade em que estamos vivendo. O duelo em termos de desafio de vida ou morte contra alguém. Nós ainda sabemos muito, e por isso essa mensagem ainda é bem presente, dos duelos na área das agressões mentais, emocionais e até físicas, onde algumas pessoas envolvidas pelas emoções do ódio, do ressentimento, da raiva, não medeiam, não avaliam devidamente as questões do ponto de vista do Evangelho do Cristo. Porque para todos nós, o cuidado e o zelo com a vida, a preservação da saúde física, tanto em relação às questões do duelo, quanto das do suicídio, que são dois agravantes perante as leis divinas, nós somos chamados a atenção nessa parte do capítulo 12. E por isso é colocado assim: o suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. O duelista não tem a de suportar as ofensas. Em ambos os casos, há um choque com as leis divinas. Porque perante as leis divinas, nós não detemos do direito de interromper a vida de ninguém, nem a nossa. E como o próprio capítulo 12, que se intitula Amai os vossos inimigos, e que é baseado naquela parte do capítulo de Mateus, capítulo 5, que é a respeito do Sermão da Montanha. Lá onde Jesus disse: bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem, amai os vossos inimigos. A questão é que nós somos chamados a observar a vida que temos como espíritos encarnados de uma forma diferente, na percepção harmonizada com as leis divinas, aonde há diversidades, problemas e sofrimentos, quer de origem natural, quer da origem dos relacionamentos humanos, tem por objetivo despertar-nos para a nossa essência espiritual e para o cumprimento de determinadas provas e aprendizagens que trazemos do nosso passado. Assim, não há cabimentos nenhum para esses fatos. Não obstante, nós estamos agora no começo de outubro. Tivemos aí o mês de setembro, que houve o chamado Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Exatamente pelo fato de que a quantidade ainda absurda de criaturas humanas que não aceitam as provas que a vida lhe ofereceu, que muitas vezes fugiu através das portas da depressão, da ansiedade profunda, problematizando o seu equilíbrio emocional, mental e levando muitas vezes ao suicídio. Sempre importante aqui lembrarmos ainda mais uma vez o telefone do CVV, do Centro de Valorização da Vida, que é o telefone 188. Se nós estivermos sentindo falta de forças para enfrentar determinadas provações e venhamos a incorrer em pensamentos de suicídio, por exemplo, busque ligar para o CVV. É um telefone 188, atende 24 horas por dia gratuitamente, quer de celular, quer de fixo, e que dá uma assistência mais imediata para a superação de uma situação que poderia levar alguém a uma tentativa de suicídio. Mas até para o próprio alívio de questões emocionais, ligue para o CVV.
Mas finalizando aqui a explicação que o Evangelho nos traz, é muito importante ainda a advertência que ele diz assim: como suicida, o duelista se achará marcado com sangue quando comparecer perante Deus. A questão toda é que todos nós somos dotados de uma consciência provenientes da paternidade divina e que está atenta a tudo que nós pensamos ou fazemos no dia a dia. E quando incidimos numa ação muito grave, como é aquela que leva à morte, a consciência nossa é marcada profundamente. E isso vai causar muitos sofrimentos, nessa vida quanto nas vidas posteriores, ou na vida espiritual. Vamos para mais uma questão com o tempo, com os temas que abordamos nessa manhã. O trabalho é a lei natural, é a lei da natureza? Como vimos na questão 674 do Livro dos Espíritos, o trabalho é lei da natureza. A questão toda, e que aqui é sempre importante refletirmos, é que o nosso passado cristão, associado às letras da Bíblia, a entender a Bíblia de forma literal, levou muitos, devido ao registro que tem lá no livro Gênesis, a achar que o trabalho foi um castigo criado para nós devido à desobediência de Adão. É claro que há todo um sentido figurado para entendermos essa passagem bíblica, porque Jesus mesmo mudou profundamente esse conceito. Em determinados momentos, quando ele foi efetuar curas em dias de sábado, os fariseus e escribas se escandalizaram. E aí Jesus deu ensinamentos como: o sábado foi feito para o homem, e de que Deus até aquele dia trabalhava, e o Filho de Deus, Jesus, trabalharia também. Então modificou muito essa compreensão. Mesmo assim, ainda trazemos um ranço antigo de achar que quem trabalha é os seres inferiores, é o servidor. E aí muitas vezes, envolvidos no materialismo e sobretudo no capitalismo, queremos viver sem trabalhar, achando que seria uma felicidade ganhar uma fortuna para não precisar trabalhar nunca mais. Isso é o resultado desse passado de entendimento religioso troncho que ainda muitos de nós temos. É preciso considerar o trabalho como uma bênção, uma das maiores, e que está nas leis divinas. Para nós espíritas é a lei do trabalho que está no Livro dos Espíritos. Mas de uma vez por todas, independente do tipo de trabalho, de atividade que temos no dia a dia, saibamos estar gratos a Deus e perceber no trabalho uma bênção que ajuda o nosso equilíbrio físico, psíquico e emocional. E mudemos de uma vez por todas a ideia de que viver na ociosidade ou viver para que os outros trabalhem por nós sem darmos a nossa parcela de contribuição, que isso seja sinônimo de felicidade, porque na verdade é sinônimo de desequilíbrio, de doença e de morte. Vamos para mais uma questão com os temas que abordamos nessa manhã. Como podemos entender que na consanguinidade percebemos afeições e aversões profundas? É dessa forma que Emmanuel, na mensagem Em Casa, do livro Fé, Paz e Amor, aborda esse tema. Ele diz assim: é na consanguinidade quase sempre que o homem recebe as mais puras afeições, mas é igualmente nela que reencontra as suas aversões
mais profundas. E a questão, ela tem tudo a ver quando Emmanuel diz assim: o templo doméstico é uma bênção do céu na terra, porque dentro dele é possível realizar o verdadeiro trabalho da santificação. A vida em casa, os laços consanguíneos, é um campo vasto e profundo de trabalho espiritual. Não poucas vezes, almas que trazem afeição, sentimento elevado de vidas anteriores, podem se encontrar dentro da família, mas também almas que se odiaram, que se prejudicaram e que voltam pelos laços consanguíneos a viver dentro de casa. Isso faz com que o espaço doméstico seja um campo, como Emmanuel coloca, de trabalho para a nossa santificação, para a nossa espiritualização. Justamente porque, se por um lado encontramos amores, encontramos também profundos desamores do passado. Estamos chegando aí aos momentos finais do nosso programa. Agradecemos a todos. Até o próximo domingo com Espiritismo em Marcha, 7:30 da manhã. Muita paz. Espiritismo em